Olá, irmãos. Como eu tinha falado, vamos repassar aqui a primeira aula para quem perdeu. É algo rápido, não vai ser igual, na verdade, aconteceu lá na igreja, mas vai ser só para pegarmos o fio da meada e na segunda aula sabermos do que estamos falando, para aquele que perdeu saber realmente o que estamos falando, do que estamos falando aqui na nossa aula. Como vocês sabem, o nosso tema da Escola Bíblica Dominical desse ano que começamos foi religião e religiosidade. E a nossa primeira aula, nós falamos sobre a religiosidade humana. A religiosidade humana. Nós nos baseamos no texto que está lá em Lucas, aqui na sua Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 4, no versículo 8. Vamos ver o que fala? Só para a gente começar a pensar e meditar um pouco. Lucas, no capítulo 4, no versículo 8, diz assim: Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. Lembrando que o alvo desta lição, o pastor foi bem claro quando falou sobre isso, que era, ao estudar, ter a condição de entender o que é um ser religioso e o que Deus pede de cada um de nós. Eu lembro que eu coloquei no grupo também vários versículos que vinham falando sobre isso. Espero que os irmãos tenham lido na época. Mas vamos lá. Muitas pessoas acham que o medo do desconhecido e a necessidade de dar um sentido real para a sua vida favoreceu e levaram muitos homens a criar crenças, cerimônias, cultos. Daí surgiram tantos mitos, superstições e ritos para manter contato com o mundo sobrenatural. Só que, entretanto, não é bem por aí não. Ao ser criado, imagem e semelhança de Deus, o homem trouxe literalmente consigo, na sua criação, a propensão e a necessidade de cultuar ao Criador. Necessidade porque o próprio Deus que impede que o homem o adore. Vê lá, Jesus falou assim, ao Senhor teu Deus adorarás e só a eles darás culto, como nós acabamos de ler. Então, não foi o ser humano que inventou a religião, mas Deus colocou dentro de nós a necessidade de buscá-lo e o adorá-lo. Foi Deus, o Criador, quem deu ao homem a capacidade de buscá-lo e adorá-lo. Só que veio a pergunta que o pastor fez na aula: o que é religião? O que é que você entende como religião, já que existe tanta religião? E mais, pensa um pouquinho aí. Por que o homem é um ser religioso? A resposta bíblica é simples e muito clara. Porque o homem foi criado à imagem de Deus, o que significa que ele é semelhança de Deus. E como semelhança, ele precisa estar próximo ao Criador. E como semelhança de Deus, o homem trouxe consigo algumas características básicas, e não digo nem básica, mas fantástica, que difere de todos os outros seres. Como imagem e semelhança de Deus, nós somos seres racional, moral e ser social. Como um ser espiritual, o homem tem a capacidade de conhecer Deus,
de manter a comunhão e de se relacionar com Ele. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 10, o homem afirma que ouvia a voz de Deus. Então a conclusão é simples e lógica. Deus fala com o homem e consegue ouvi-lo. E nós, quando temos comunhão com Ele, nós conseguimos também ouvir a Deus. E nós conseguimos saber o que Deus está falando conosco através do Espírito Santo. Outra característica, além do espiritual, é o racional. O homem foi criado com a capacidade de adquirir conhecimento, de descobrir, de compreender, de interpretar e também de avaliar fatos. Tudo isso, lembra lá em Gênesis? Para exercer domínio sobre toda a terra, ele precisava disso. Ser um ser racional. Ele precisava de uma capacidade intelectual. E Deus deu ao homem. E essa capacidade racional é que nos difere dos animais. Nós conseguimos compreender, nós conseguimos aprender, nós conseguimos viver diferente. Mas outra característica é o ser moral que somos. Como ser moral, o homem tem um senso da obrigação moral. Como assim? O tremendo senso de dever. Em Gênesis 2, 16 e 17, deixa claro que o homem entendeu a ordem que tinha, a condição de obedecer a Deus. E o fato de Adão e Eva se sentirem culpados após a desobediência confirma tudo isso. O homem, ele tem a capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Veja lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 7. Gênesis 3, 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folha de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem a sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores. Aí mostra claramente o homem, ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele não descobriu isso depois do pecado, ele já sabia. Deus falou para ele. Ele tinha um senso de moral, de interpretar o que é certo e o que é errado. E eles comeram o fruto da árvore proibida, mesmo sabendo que era errado. O homem é um ser moral. Nós temos hoje também a capacidade de descobrir ou de perceber o que é certo e o que é errado. O homem também ele é um ser social. E como ser social, o ser humano foi criado para viver em grupos, em sociedade. Isso significa que nós somos sociáveis. Nós temos instinto gregário, de agregação, de congregação. É algo que vem da própria Trindade, porque Deus nunca existiu sozinho, mas sempre em três, como diz lá em João. Como o pastor pregou ontem, lembra? A afirmação de Deus: não é bom que o homem viva só. Também, ele não quer que o homem viva só. Ele fez uma ajudadora. E ali, a propagação da humanidade sobre toda a terra. Significa não somente o primeiro casamento na história humana, mas também a confirmação de que Deus quer que a humanidade viva em perfeita comunhão, que tenha relacionamentos um com o outro, ou como o pastor sempre fala, nós não somos uma ilha. Nós precisamos uns dos outros. Entendeu aí o que significa imagem e semelhança de Deus? É bem isso aí que significa ser imagem e semelhança de Deus. Como imagem e semelhança de Deus, nós temos essas características que veio do próprio Deus para nós. Nós somos um ser espiritual, um ser racional, um ser moral e também um ser social. Mas
O que a imagem de Deus o que a imagem de Deus no homem tem a ver com a religiosidade humana? Pense um pouquinho, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Poxa, você está falando da imagem e semelhança de Deus, mas lembra lá que eu falei que o próprio Deus colocou em nós a necessidade de o adorá-lo? A resposta é que fomos criados não somente com um corpo físico, mas Deus nos deu uma alma que nos possibilita ter relacionamento pessoal com Ele, podendo orar, louvar, ouvir a palavra que Deus quer falar conosco. Salmo 81, versículo 8. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, e me escutar. Ó Israel, se me escutasse, o Senhor fala com teu povo. Nós, povo de Deus, temos a capacidade de ouvir o Senhor. Esse versículo nos ensina duas verdades. Primeira, Deus fala. Segunda, as pessoas podem entender o que Deus fala. Eu e você podemos entender o que Deus fala. A imagem de Deus no homem é o principal sinal que a religiosidade não é uma invenção, mas sim uma necessidade superior que está em nós de o adorá-lo. Olha bem, uma coisa tem que ficar muito clara, o pastor deixou isso muito claro, que religião é o homem buscando a Deus. Toda religião é o homem buscando a Deus, mas diferente do Evangelho, que aí vamos entender que é Deus que veio buscar o homem. Toda religião tem seu livro sagrado, seu lugar sagrado, seu templo sagrado, seu líder maior, sua presença inegociável e seus extremismos. Mas vamos pensar um pouco. O que é religião? O termo tem sua origem no verbo latino religare. Religião significa religar. Significa religar de novo, também definido como conjunto de crenças, dogmas e práticas próprias de uma confissão religiosa. A história humana e a história das religiões, elas se fundem. Isso deve ao fato de que não houve, no passado, comunidades ou culturas sem religião. Está claro que do mesmo modo como fomos fisicamente preparados para respirar, para determinada língua ser falada, gostar de música, como fomos criados para comer, também fomos preparados para uma vida espiritual. A religião egípcia, grega, romana, nórdica, celta, chinesa, japonesa e outras comprovam a diversidade religiosa que existe entre o homem. E tudo isso é o homem em todo o tempo, em todas essas religiões, tentando chegar até Deus. Simplesmente o homem buscando chegar até Deus. Mas o que significa ser religioso? Se a gente começar a procurar o que significa ser uma pessoa religiosa, nós vamos encontrar tanta resposta quanto o número de religião que existe. Pode significar crer que Deus é a fonte e a finalidade da vida, ou crer que o amor ao próximo é tão importante quanto amar a Deus, enquanto outros acham que as duas coisas são completamente diferentes, que podem matar o próximo em nome de Deus, quanto Deus nunca pediu tal coisa, assim, mas o homem acredita que pode fazer isso. Se você vê aí o islamismo, o extremismo, matam em nome de Deus, as grandes cruzadas que aconteceram na história, onde as pessoas se lutavam e brigavam, matavam-se uns outros em nome de Deus. A religiosidade está no fator de que eu posso fazer coisas para conseguir chegar até Deus. Eu posso lutar, eu posso pagar, eu posso, alguma coisa que eu possa fazer, coisas que eu possa fazer para que eu me chegue até Deus.
Só que tem uma coisa. Lembra lá no Novo Testamento, quando Paulo chegava nos lugares, tinha muitas religiões por ali. E existem religiões, existem culturas religiosas que é completamente contrária ao que a Bíblia fala. Aliás, praticamente todas são contrárias. Você tem ideia? Existia ali, se eu não me engano, em Corinto, se foi realmente em Corinto, uma cultura, a deusa Diana, também conhecida como Afrodite, onde existiam prostitutas cultuais, uma forma religiosa de adorar, segundo eles, ao Deus que eles buscavam, mas se prostituindo. Isso era uma forma religiosa. Hoje, se a gente parar para analisar o que é ser uma palavra religioso, o que é ser religioso, é ir na igreja, é não perder uma missa, um culto, tudo isso significa ser religioso. Mas a pergunta é, Deus quer religiosos? Hein? Ser religioso pode significar construir um luxuoso templo ou adorar uma simples igrejinha. Finalmente, os outros acham que a religiosidade se manifesta quando pinta quadros, quando faz teto de capelas ou faz imagem de santos. Alguns acham que religioso é esse. Ou fazer missas, ou simplesmente estar na igreja todos os domingos. Então vamos deixar bem claro que religião é o homem buscando a Deus, é o homem querendo se conectar com Deus. E para isso vão inventar muitas formas. Por quê? Da mesma forma que querem chegar a Deus, querem também estar no seu próprio prazer. Muitas vezes até não. Tem pessoas que se cortam, tem pessoas que fazem loucuras aí em prol dessa religiosidade corporal. Se a gente for olhar aí, a gente tem milhares de exemplos. Aqui mesmo na Bahia, tem pessoas que andam tantos e tantas léguas com pedra na cabeça para chegar até a Lapa e outras situações mais em busca de sua religiosidade. Mas e a Bíblia? O que é que a Bíblia fala de religião? Como a gente encontra a palavra religião na Bíblia? Vamos ver? A palavra religião na Bíblia aparece algumas vezes. Lá em Atos 25, no capítulo 25, no versículo 19. Em Atos 26, no capítulo 5. E em Tiago 5, 26 e 27. Vamos ver o que cada um desses falam? Atos 25, 19. Fala assim, ó. Trazia contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto, chamando Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. A palavra grega traduzida nesse texto aqui é a palavra deistaidaimonia, cujo sentido literal é temer uma divindade. Nesse contexto, Festo estava explicando a Agripa e a Berenice que os judeus tinham certa disputa acerca da sua religião, a respeito de um certo homem chamado Jesus. Em Atos 26, no capítulo 5, fala assim, ó. Pois, na verdade, eu era conhecido dele desde o princípio, se assim quiseram testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Nesse e nos próximos 2 versículos, o termo grego traduzido por religião é treskeia, que significa serviço a Deus. Aqui Paulo está se referindo ao farisaísmo como uma religião. A outra vez que aparece a palavra religião na Bíblia é em Tiago
1, 26 e 27. Se alguém supõe a ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo, quando guardasse e não se contaminar com o mundo. O texto ensina quais são as 3 características exercício praticado da religião: controlar a própria língua, cuidar dos órfãos e da viúva e não se deixar contaminar por este mundo. Pois a ênfase das Escrituras não é na religiosidade em si, mas sim nos deveres do homem para com Deus, que está resumido nos próximos tópicos que falaremos aqui. Então, meus queridos, uma coisa simples. De tudo isso que eu falei, de tudo isso que o pastor falou nas aulas passadas, que fique bem claro para a gente que religião é o homem buscando a Deus. Ao contrário disso, nós temos o Evangelho. O que é o Evangelho? Hein? O Evangelho é o contrário da religião. Se a religião é o homem com seus esforços buscando a Deus, o Evangelho é Deus se encontrando com o homem. É Deus buscando salvar o homem. O Salmo 42, no versículo 2, fala assim, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me diante de Deus? Lembra que eu falei? O homem em si tem uma necessidade de adorar a Deus. Os textos e os comentários feitos aqui são suficientes para comprovar neste salmo que fomos criados para ter comunhão e paz com Deus. Todavia, ainda precisamos considerar Eclesiastes 3, versículo 11. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Deus colocou em nossos corações o anseio da eternidade, mas nós não compreendemos aquilo que realmente Deus quer. Então aqui, foi Deus que colocou no coração do homem a necessidade e o anseio pela eternidade. O homem foi criado para algo maior do que essa roda da vida. Deus pôs dentro de nós o conhecimento de que este mundo não é suficiente. Mas, ao mesmo tempo, nós mesmos não podemos saber como tudo realmente se encaixa. Deus sabe, por isso devemos confiar nele. Um historiador russo um dia declarou o seguinte: dê aos homens tudo o que ele quer e logo verá que tudo não é tudo. Agostinho escreveu assim, tu nos criaste para ti, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousar em ti. A eternidade de Deus e a moralidade do homem se unem a fim de nos convencer que a fé em Cristo Jesus é a única opção. De tudo isso que eu falei, de tudo isso que você ouviu, somente Jesus Cristo, que é o Pai da eternidade, segundo lá em Isaías 9:6, lembra? E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Somente nele podemos preencher a eternidade que Deus colocou, essa necessidade da eternidade que Deus colocou em nossos corações. Só Jesus, ele pode preencher
essa necessidade da eternidade. Lembre de uma coisa, meu querido, a religião é o homem buscando Deus. E o Evangelho é Deus, através de Jesus, trazendo o homem novamente para perto dele. Nós temos dificuldade em acreditar que muitas pessoas querem sinceramente agradar a Deus. Entretanto, é o próprio Deus que nos ensina como agradar a Ele. E existem 5 verbos, 5 coisas que temos que ter para agradar a Deus. Eu lembro que o pastor foi muito claro em falar isso no domingo passado. E os irmãos acreditam que lembram. Qual as 5 coisas que eu posso fazer para agradar a Deus? Primeiro, eu tenho que crer. Eu tenho que crer. Lá na Bíblia, em Hebreus 11:6 fala assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que se torna galardoador dos homens que o buscam. Primeiro, eu preciso crer em Deus. Segundo, eu preciso amar a Deus. O 2, eu preciso amar a Deus. Lucas 10, versículo 27. Isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Eu preciso crer em Deus. Eu preciso amar a Deus. Eu preciso temer a Deus. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo o homem. Lembra também o que o pastor falou? Temer não é aquela expressão só de ter medo, de querer correr, mas ao contrário. Temer a Deus significa ter reverência ao Senhor, é querer adorá-lo, é ter medo também da mão dele, porque o final sem ele é complicado. Mas esse temer é reverenciar ao Senhor, é desejar adorá-lo, é desejar estar com ele, é reverenciar-se com ele, para ele, na verdade. Lembre, crer, amar, temer e o 4, adorar. Eu preciso adorar a Deus. Mateus 4, versículo 10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E o último é algo que o pastor também falou na pregação de domingo. Eu preciso, além de crer, além de amar, além de temer e adorar, eu preciso servir. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Isso está lá no Salmo 100. Eu preciso servir a Deus. E por servir a Deus, eu preciso amar as pessoas. E por amar as pessoas, eu vou servir as pessoas. Eu não sirvo as pessoas para chegar mais perto de Deus. Eu sirvo as pessoas porque eu amo a Deus. Eu sirvo as pessoas porque eu fui salvo pelo Senhor. Eu não vou servir para alcançar a salvação, mas eu vou servir porque eu já fui alcançado pela salvação que vem de Jesus. É bem simples. Lembre, esse é o Evangelho. É Deus vindo para nos salvar. E Ele já nos salvou. Jesus já morreu na cruz e ele fala: todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E hoje já não somos mais criatura longe dele. Nós somos pessoas salvas e religadas ao Senhor. A ênfase bíblica não é a religião, mas a comunhão com Deus, que não pode ser obtida nem de nenhuma forma, a não ser de Jesus. Como veremos nas lições à frente. Sendo assim, esses verbos servem para dar uma direção segura do que Deus pede a cada um de nós, para aquilo que Deus quer que venhamos a buscar. Concluindo isso, eu pergunto para vocês: será que existe uma religião verdadeira? Será que Deus não considera o que o homem faz para agradar-lhe? E se o caminho em que você estiver agora não for o verdadeiro?
Essas e outras perguntas foram respondidas lá na Escola Bíblica Dominical. E eu te convido para participar conosco da Escola Bíblica Dominical. É um momento bom de aprendizagem e é um momento também de comunhão. Então, meus queridos, que Deus possa te abençoar. De tudo isso que você ouviu, lembre que religião é o homem querendo buscar a Deus com suas próprias forças, mas o Evangelho é Deus salvando o homem através de Cristo Jesus. Que Deus abençoe, um forte abraço e nos vemos na igreja. Amém.